Bom dia a todos. Vamos dar sequência aqui ao nosso capítulo 4. Então, a gente estava falando em uma aula anterior sobre memória compartilhada. Então, pessoal, na aula anterior, a gente estava falando sobre memória compartilhada. Bem, pessoal, a gente viu que através desse tipo de funcionalidade, a gente conseguia implementar a exclusão mútua, ou seja, a gente permitia que apenas um processo tivesse acesso a uma região seção crítica. E a gente viu que com essa funcionalidade, com esse recurso, a gente também conseguia a condição de sincronização. Então, isso tudo utilizando memória compartilhada. Mas a gente também pode utilizar a memória compartilhada para a gente fazer comunicação entre processos. Então, se eu quiser fazer a troca de dados ou informações entre processos ou threads, a gente pode utilizar a memória compartilhada, tá? Então, outra funcionalidade que a gente vai falar é exatamente o conceito de comunicação interprocesso ou entre processos. E como é que a gente pode explicar essa funcionalidade? Então, vamos imaginar, pessoal, que eu tenho um endereço de memória, uma área de memória, e bora supor que essa área de memória ela pode ser lida ou escrita por dois ou mais processos ou threads. Então, bora supor que eu tenho a minha thread T1 e tenho a minha thread T2. Então, vejo que eu tenho uma área ou endereço de memória onde os processos T1 e T2 podem escrever ou podem ler dessa área de memória. A mesma coisa a thread T2 ela pode escrever ou a thread T2 ela pode ler desse endereço de memória. Então é utilizando exatamente essa funcionalidade que a gente vai permitir, tá certo, ter a troca de mensagens ou informações entre duas threads, tá? Então bora supor que a gente crie um programa. Esse programa ele vai ter uma variável global. A gente sabe que a variável global ela pode ser lida e escrita por várias threads, e é exatamente essa funcionalidade que a gente vai utilizar para implementar a comunicação entre processos. Então, bora supor que a gente tenha uma funcionalidade como essa, tá? Então, bora supor que eu tenho o meu programa. Dentro desse programa, eu estou criando uma variável global, que eu vou chamar aqui canal, ele é do tipo inteiro. Vou inicializar, por exemplo, a variável global com 0. E aí eu posso criar threads. Bora supor que eu tenha aqui a minha thread. Eu tenho a minha thread void T1. Desculpa, deixa eu apagar aqui. Então, bora supor que eu tenho aqui o meu programa principal, meu void main. Dentro desse void main, pessoal, eu estou criando aqui as minhas threads. Chamei aqui uma função start thread. E essa função start thread, pessoal, permitiu que eu criasse duas threads. Bora supor a minha thread T1, void T1, e que eu criasse também
a minha thread T2. A gente já mostrou, né, em práticas passadas como é que a gente cria essas threads. Então a gente viu, né, em aulas anteriores que a gente criou alguns projetos e nesses projetos a gente criava uma função chamada de start thread, que por sua vez invocava uma nova função para criar as threads. Imagina, pessoal, que nesse nosso programa a gente tem uma variável global chamada de canal. Então, tem a minha variável global chamada de canal. Posso inicializá-la, sei lá, com 0, qualquer outro valor. E o que vai acontecer, pessoal, é que nesse caso, tanto a minha thread T1 quanto a minha thread T2, elas conseguem ler ou escrever em canal. Por quê? Canal vai ser uma variável global. Se ela é global, as threads T1 e T2, elas conseguem ler ou escrever nela. Então, é como se nós tivéssemos essa situação. Eu tenho a minha variável global canal, tenho a minha thread T1 e tenho a minha thread T2. O que a gente pode fazer, pessoal, é permitir que um certo valor de T1 seja mandado para esse canal, tá certo? E a partir daí a minha thread T2 vai fazer a leitura do que tem no canal e vai atribuir uma variável local dela. Então, nesse caso, eu estou utilizando a memória compartilhada para permitir que a minha thread T1 consiga enviar um valor para a minha thread T2. E isso utilizando o canal, que é uma variável global, que no nosso caso é a nossa memória compartilhada. Então, é assim que a gente consegue, né, fazer a troca de dados ou informações entre processos ou threads utilizando memória compartilhada. Ah, professor, mas me dê um exemplo de como eu consigo fazer uma função para que isso aconteça. Como eu consigo criar uma função em linguagem C para permitir que a thread T1 mande qualquer informação para a thread T2. Então, eu posso chegar e dizer o seguinte: eu vou criar aqui duas funções, uma de envio assíncrono e outra função de recepção. E a gente vai utilizar essas duas funções para utilizar a entidade memória compartilhada para fazer a troca de mensagens ou informações entre duas threads. Então vamos lá. Então veja, pessoal, bora supor que eu crie aqui a minha thread T1. Void T1. Na minha thread T1 eu tenho uma variável local que eu vou chamar variável x. E estou inicializando a variável x com o valor 20. E aí logo depois eu faço a invocação da função chamada de send, async, onde eu vou pegar exatamente o endereço de x e vou mandar pelo canal índice 0. E a partir daí eu dou um retorno, porque a única finalidade dessa minha thread T1 é fazer o envio do valor que tem na variável x. Certo? Então veja. Ao executar, a minha thread T1 ela tem a variável x local, que foi inicializada com o valor 20, e eu estou chamando a função de envio assíncrono para mandar exatamente o valor que tem na variável x, que é o valor 20, pelo canal índice 0. E a partir daí eu finalizo essa minha thread. Por sua vez, a minha thread T2, querendo receber uma informação da minha thread T1, vamos ver o que é que ela vai fazer. Então, tem a minha thread T2, o valor recebido eu vou querer armazenar na variável local que eu vou chamar de y. Como a minha thread T2 quer receber uma mensagem ou informação da thread T1 utilizando, né, no meu caso, um canal, ou seja, utilizando memória compartilhada, ele vai fazer a chamada a uma função de recepção, vou chamar de receive, onde eu vou pegar, né, o valor recebido pelo canal índice 0 e vou atribuir no endereço da variável y.
Então, o que essa função está fazendo é, ele está recebendo um valor que está armazenado no canal índice zero e vai atribuir isso aqui na variável y, tá certo? E aí, se a gente quiser printar esse valor, a gente printa, tá? Então, dá um printf. Variável y. Então, o que a gente vai apresentar na tela vai ser exatamente o valor 20 e eu dou um retorno. Então, o que é que essas duas threads fizeram? A minha thread T1, ela está pegando exatamente o valor que tem na variável x, que é o valor 20, e está mandando esse valor pelo canal índice zero. E encerra a minha thread T1. Por sua vez, a thread T2, o que é que ele está fazendo? Ele está fazendo a leitura de um valor que tem no canal índice zero e vai atribuir isso à variável y. E posteriormente, a minha thread T2 vai imprimir na tela o valor armazenado na variável y e finaliza. Então, bora supor que eu tenho uma variável, um vetor global, que eu vou chamar aqui de canal, int, canal, um exemplo com 3 elementos, e vou inicializar, pessoal, esses elementos com o valor -1. Bora supor que, nesse caso, o valor -1 é informação não útil, ou seja, uma informação, mensagem não usada, tá certo, nos protocolos ou nessa aplicação que eu tenho. Então, nesse caso que eu estou fazendo, eu estou inicializando esse vetor do tipo inteiro global com os seus elementos iguais a -1. Tá? Então, veja o que é que nós temos aqui. Nós temos um vetor do tipo inteiro global, com 3 elementos do tipo inteiro, que foram inicializados com -1. Ora, esse vetor global, pessoal, ele pode ser lido e escrito por todas as threads do meu programa, tá? Então, se isso é verdade, o que é que eu estou fazendo? Esse termo aqui, desculpa, esse parâmetro que eu tenho nessa função, ele está indicando exatamente o índice desse vetor. Então, na hora que eu faço a chamada de uma função de envio assíncrono, eu estou dizendo que eu vou escrever no canal índice zero o valor que eu tenho na variável x. E na hora que eu estou chamando essa função de recepção, o que é que eu estou fazendo? Eu vou ler do canal índice zero e vou atribuir essa leitura à variável y. Então é assim que a gente utiliza a memória compartilhada para permitir que a minha thread T1 envie uma mensagem para a minha thread T2. Tá? Onde esse parâmetro aqui, ó, ele está indicando exatamente o índice do vetor global, ou seja, a memória compartilhada que eu quero utilizar para transferência de dados, mensagens ou informações. A variável x é onde eu estou armazenando o valor que eu quero enviar, e a variável y é a variável onde eu vou armazenar o valor que eu recebi do meu canal. Ah, professor, entendi. Então, na verdade, eu estou criando um vetor global e através de duas funções, uma função de envio assíncrono e uma função de recepção, eu consigo mandar uma mensagem de uma thread origem para uma thread destino. Ótimo. Então, nesse caso, eu vou dizer que a minha thread T1 é a minha thread origem. E a minha thread T2 é a minha thread destino. Exatamente isso. E se vocês me perguntarem, professor, como é que é essa função por dentro? Como é que eu vou escrever essa função em linguagem C? Então, agora o que a gente vai apresentar é tanto a função de envio assíncrono quanto a função de recepção. Vale ressaltar aqui a todos o seguinte: o envio, pessoal, ele pode ser assíncrono ou síncrono. Qual a diferença desses dois envios? Na hora que eu estou fazendo o envio sincronizado, o que é que está acontecendo? A minha thread origem vai mandar a mensagem para o canal, mas vai ficar aguardando nessa mensagem até que a mensagem ela seja lida pelo processo ou thread destino. Então, nesse caso, a gente tem um envio síncrono. Mas se eu tiver um envio assíncrono, o que é que vai acontecer? A thread origem vai enviar a mensagem para o canal, mas ela não vai ficar aguardando que essa mensagem ela seja lida.
Então, essa é a diferença do envio síncrono para o envio assíncrono. Então, repito, na hora que eu faço o envio síncrono, na hora que eu faço o envio sincronizado, a thread origem vai mandar a mensagem para o canal, mas vai ficar aguardando na própria função até que essa mensagem ela seja lida. Já na hora que eu faço o envio assíncrono, o que é que vai acontecer? A thread origem manda a mensagem para o canal, mas ele prossegue. Ou seja, ele não vai ficar aguardando se a mensagem ela foi lida ou não. Que é exatamente o caso que a gente está apresentando aqui, ó. Aí você pode me perguntar, professor, mas como é que a gente constrói essas duas funções em linguagem C? Pessoal, elas são bem simples, tá? Antes da gente apresentar as funções, eu queria também enfatizar o seguinte: a minha função de recepção, pessoal, obrigatoriamente ela é sincronizada, tá? Então, na verdade, o preceito de qualquer função de recepção é ela ser sincronizada. Por quê? Que você só pode receber alguma coisa que já chegou, tá? Não existe a lógica de você receber alguma coisa que não chegou. Então, por isso que o preceito de uma função de recepção é obrigatoriamente ela é sincronizada. Tá? Então, quando a gente for elaborar, quando a gente for implementar qualquer função de recepção, então a gente vai ter que utilizar os mecanismos para sincronizar essa função com a tua mensagem. Ou seja, eu só vou ler uma mensagem que já chegou. Ok? Então, vamos dar sequência aqui. Como é que a gente consegue construir uma função de envio assíncrono? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui funções de comunicação. Vamos fazer aqui uma função de envio assíncrono. Então, tenho o meu void send, vou chamar send async. Aqui eu tenho um ponteiro para o tipo inteiro, vou chamar aqui de buffer. E aqui eu tenho um índice do meu canal que é do tipo inteiro, vou chamar aqui de int c. Pessoal, vejam como essa função é simples. O que é que ele vai fazer? A única coisa que ele vai fazer é atribuir o canal índice C, o valor armazenado nesse ponteiro. E ele depois retorna, dá um retorno. Simples assim, pessoal. Então, na hora que a gente faz a chamada função de envio assíncrono, o que ele vai fazer é o valor apontado por esse ponteiro e vai atribuir no canal índice C, onde esse C é exatamente o parâmetro tipo inteiro que a gente passa aqui na nossa função. Paulo, o que é que faz essa função? O que ela está fazendo, pessoal, é exatamente isso aqui. Ó. Eu tenho o meu canal índice 0, aqui é o meu canal. No nosso caso, no nosso exemplo anterior, nosso canal índice 0. Se eu utilizar o parâmetro C igual a 0, tá? E o que essa função vai fazer é, ele vai pegar o valor que tem na variável, bora supor x, int x é igual a 20, tá? Então ele vai pegar exatamente o valor 20 e vai atribuir ao meu canal índice 0. Então essa função, pessoal, ela vai fazer exatamente isso. Tá? Então veja que isso aqui é um ponteiro para o tipo inteiro. E no exemplo anterior, pessoal, a chamada que eu fiz foi exatamente essa aqui, ó, send async. Aqui endereço da variável x, canal índice 0. Olha o que foi que eu fiz, pessoal. Veja que aqui eu estou pegando o quê? O endereço da variável x, tá? O endereço por quê? Porque a gente sabe que um ponteiro do tipo inteiro, ele vai guardar o endereço de uma variável do tipo inteiro. Então veja que esse primeiro parâmetro da minha função de envio assíncrono vai ser um ponteiro para o tipo inteiro.
Eu sei que um ponteiro ele vai guardar o endereço de alguém. Então, o que eu estou passando para essa função aqui é o endereço da variável x, que por sua vez armazena um valor 20. Então, na hora que eu chamo essa função, pessoal, o que é que ele está fazendo? Ele está pegando o valor apontado por esse ponteiro. Ora, esse ponteiro guarda o endereço da variável x, ou seja, ele pega o valor de x, o valor 20, e vai atribuir ao canal índice c. Mas o meu índice c é o canal 0. Ou seja, ele está pegando o valor de x, 20, e está atribuindo ao canal índice 0. Então, é isso que está fazendo essa função, pessoal. Tá? E como é que seria a função de recepção? A função de recepção, pessoal, ela já muda, tá? Então, bora criar nossa função de recepção. Veja, pessoal, que o primeiro parâmetro é um ponteiro para o tipo inteiro. E o segundo parâmetro é um tipo inteiro. Tá? Esse parâmetro aqui, pessoal, está indicando exatamente o índice do meu canal, daquele vetor global. E o meu buffer aqui é um ponteiro para o tipo inteiro, que vai armazenar exatamente a variável local da thread, onde a gente vai armazenar a mensagem que a gente recebeu. Então, veja, pessoal, que aqui já muda, porque a gente viu que a função de recepção, obrigatoriamente, deve ser sincronizada. Então, se isso é verdade, olha o que é que nós vamos fazer. Enquanto canal índice C for igual a -1, eu não faço nada. Tá? Vou já explicar o porquê disso. Posteriormente, o que é que eu vou fazer? O valor de buffer vai receber o que eu tenho no canal índice C. Posteriormente, eu vou botar aqui canal índice C vai receber o valor -1. E finalizo a minha função. Pessoal, olha o que é que está fazendo essa função. A gente viu que os nossos canais, o nosso vetor de canal foi inicializado com -1. Int canal, 3 elementos. A gente viu que esse canal foi inicializado com -1. Ora, se isso é verdade, pessoal, se nenhuma thread origem escreveu em nenhum canal, o que é que vai acontecer? Os canais estão em -1. Então, na hora que uma thread destino faz a chamada à função de recepção, a primeira coisa que ele faz é o teste do canal índice C. Então, enquanto o canal índice C for igual a -1, é porque nenhuma thread origem escreveu no canal. Então, ele vai ficar preso aqui no seu base wait loop. Então, veja que a gente está sincronizando a minha thread destino, a gente está sincronizando a função de recepção exatamente com a mensagem que chega no canal. Então, enquanto a mensagem não foi escrita no canal, eu vou ficar preso nesse laço aqui. Quando a minha thread origem escrever alguma coisa no canal, o valor 20, o que é que vai acontecer? A minha thread destino, que fez a invocação da função de recepção, sai do seu base wait loop. Ele vai escrever exatamente o que tem no canal índice 0, no nosso caso, valor 20. Vai escrever aonde? No valor, tá certo, apontado por esse ponteiro. Posteriormente, pessoal, a gente vai atribuir -1 ao canal índice C. Para que eu faço isso? Para que a gente inicialize o nosso canal e eu possa sincronizar de novo a thread destino, que fez a chamada função de recepção, nesse canal. Que a gente está vendo, pessoal, que a gente consegue sincronizar a função de recepção exatamente utilizando o valor -1. Então, depois que a gente faz a recepção da mensagem, o que é que a gente faz? A gente vai atribuir o valor -1 ao meu canal índice C.
Isso vai permitir que, através desse canal, a gente consiga sincronizar novamente a nossa thread destino através da função de recepção. E, por fim, a gente finaliza exatamente essa função. Paulo, me mostra aí num gráfico como é que acontece. Então, bora supor que o meu canal índice 0 não foi escrito ainda. Se o meu canal índice 0 não foi escrito, o valor é igual a -1. Então, na hora que a thread T2 faz a chamada função de recepção, que é a nossa função de recepção, endereço da variável y, canal índice 0. Então, o que é que vai acontecer, pessoal? Se a minha thread origin não fez a escrita ainda no canal índice 0, o que vai acontecer é que o valor desse canal é -1. Então, na hora que eu chamo a minha thread T2, ele faz a chamada função de recepção. O que é que ele vai fazer? Enquanto o canal índice 0, veja que o parâmetro C é 0. Então, enquanto o canal índice 0 for igual a -1, é verdade, é -1. Então, ele vai ficar esperando aqui nessa função. Ele só sai daqui quando? Quando a minha thread origem escrever no canal o valor 20. Na hora que a thread origem escrever no canal o valor 20, o que é que vai acontecer? Ele vai sair desse Base-Wait Loop, vai pegar o que tem no canal índice 0, o canal índice 0 tem o que? O valor 20, e vai atribuir aonde? No valor apontado por esse ponteiro. Ora, esse ponteiro aqui ele está guardando o endereço da variável y. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor de y e vai atribuir o que tem no canal índice 0, nesse caso o valor 20. Então, o que ele vai fazer exatamente? Vai atribuir o que tem no canal índice 0, o valor 20, ao valor apontado por esse ponteiro. Ora, esse ponteiro está guardando o endereço da variável y. Logo, a variável y vai receber o que tem no canal índice 0. Posteriormente, a gente vai atribuir novamente ao canal índice 0 o valor -1. Para quê? Para que a gente possa sincronizar, tá certo, quaisquer outras duas threads utilizando o canal índice 0. Tá? Então, esse é o conceito da função de recepção. Tá? Agora, se eu chegasse para vocês e dissesse, Paulo, mas aí como é que eu construo a função de envio sincronizado? Então, bora criar aqui uma função de envio sincronizado. Vamos chamar, pessoal, essa função de send-sync. Então, se vocês observarem, os parâmetros são o mesmo, ponteiro para o tipo inteiro. E aqui é exatamente a variável que vai indicar o índice do meu canal. Ora, pessoal, a gente falou no slide anterior que se eu quero uma função de envio sincronizado, a thread origem, ao mandar a mensagem para o canal, ele vai ter que ficar aguardando até que a mensagem ela seja lida. Então, a gente vai ter que buscar, né, um mecanismo, uma funcionalidade para permitir que a thread origem mande a mensagem e enquanto ela não for lida, a minha thread origem vai ter que ficar aguardando. Ou seja, a gente também pode utilizar o conceito de Base-Wait Loop Flag aqui. Ora, se isso é verdade, eu posso chegar para vocês e dizer o seguinte, ó, canal índice C vai receber o valor desse ponteiro. Ou seja, a thread origem já mandou a mensagem para o canal, tá certo? A thread origem já mandou a mensagem para o canal. Logo depois, se o envio é sincronizado, ele vai ter que ficar aguardando aqui até que a mensagem ela seja lida. Então veja que depois desse envio, pessoal, a gente chama o nosso Base-Wait Loop.
Então, vou chegar e vou fazer o seguinte, ó, enquanto canal índice C, pessoal, aqui, enquanto ele for diferente de -1, eu vou ficar aguardando, tá? Vou já explicar o porquê. Então, enquanto o canal índice C for diferente de -1, é porque a mensagem ela não foi lida ainda. Que a gente sabe que quando a thread destino faz a leitura da mensagem, ele vai atribuir no canal o valor -1. Ora, se o canal está certo, for diferente de -1, é porque a minha mensagem está lá ainda, ou seja, a minha mensagem ela não foi lida. E na hora que ele sair daqui, aí sim, a mensagem foi lida e ele dá um retorno. Simples assim. Ah, Paulo, me mostra isso aí através de um gráfico que eu não entendi. Então vamos lá. Bora supor que a minha thread origem, T1, ela fez o envio de uma mensagem de forma síncrona. Valor de x, 20, e ele fez aqui a chamada minha função send sync, onde ele vai mandar o valor que tem em x pelo canal índice 0, sendo, pessoal, que agora é sincronizado. Então vamos explicar como é que isso vai acontecer, tá? Ora, então nesse caso, pessoal, tem o meu canal. O meu canal foi inicializado com -1. E aí a minha thread T1, tá certo? Ele pegou exatamente o que tem na variável x e mandou para o meu canal índice 0. Aqui é o meu canal índice 0. O que é que vai acontecer, pessoal? Na hora que ele faz a chamada de envio síncrono, ele vai pegar o valor que tem na variável x, está aqui, ó, ele pega o valor apontado por esse ponteiro, ou seja, o valor de x, e manda pelo canal índice 0. Está aqui, ó, mandou, canal índice 0 deixou de ser -1 e agora tem 20. Ora, pessoal, enquanto essa mensagem não for lida do canal índice 0, o valor que eu vou ter nela é 20, ou seja, um valor diferente de -1. Então, depois que eu mando, eu fico testando. Enquanto o canal índice C for diferente de -1, pessoal, é porque essa mensagem ela não foi lida ainda. Eu vou ficar esperando aqui. Vou esperar até quando? Até que a minha thread T2, faça a leitura desse valor. Porque a gente viu que a nossa thread T2, na hora que ela faz a leitura do que tem no canal índice 0, ele vai atribuir a esse canal o valor -1. Então veja que esse canal índice 0 volta a ter o valor -1. Nesse momento, a minha thread origem sai desse base-weight loop e prossegue e finaliza. Ok? Então é assim que a gente consegue sincronizar nossa função de envio, tá certo? De uma thread origem para a thread destino. Então veja que a gente está utilizando aqui o conceito de base-weight loop flag para que a gente faça essa sincronização, tá? Pessoal, a desvantagem que a gente tem aqui qual é? Veja que a gente está sincronizando utilizando o conceito de base-weight loop flag. E isso tem uma desvantagem qual é? Na verdade, a gente está fazendo uma thread origem, uma thread destino, aguardar utilizando o base-weight loop flag. Ou seja, a gente está fazendo processo ou threads aguardarem em processamento. E isso não é legal. Então, a gente também consegue sincronizar essas threads utilizando o semáforo binário. Então, em uma aula posterior, a gente vai mostrar como é que a gente pode fazer uma função de envio sincronizado, uma função de recepção, sincronizando as threads ou sincronizando essas funções utilizando o conceito de semáforo. Veja que nesse caso, pessoal, a gente não vai mais sincronizar as funções utilizando a mensagem que tem no canal. Então, a gente vai utilizar o conceito de semáforo binário para permitir essa sincronização. Ok? Então, vamos finalizar essas funções por aqui. E eu quero fazer algumas perguntas para saber se vocês estão com dúvida ou não. Tá? Boa noite.